Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. E no programa de hoje nós vamos conversar com o consultor financeiro Yuri Veras, ele que é o especialista em investimentos, para conhecer, ter algumas dicas de investimento, a importância de poupar e vários itens desse setor. Yuri, obrigado pela sua presença. Obrigado, Paulo. Então, eu gostaria que você, inicialmente, falasse assim da necessidade, né, da poupança, né? A gente sabe que tem países que, desde jovem, as pessoas têm um certo hábito de poupar, especialmente em países onde não existe previdência privada e nem previdência estatal. Enfim, a importância dessa poupança. Pois é muito importante para toda a população em geral começar já a se preocupar com poupança e planejamento de investimentos, né? Porque não só uma poupança bem feita, como também um planejamento bem feito para cada momento da vida, para cada necessidade, isso traz uma segurança maior ao longo do tempo e quando a pessoa for diminuir um pouco o ritmo laboral, for começar a depender da previdência estatal também, você ter alguma reserva para poder auxiliar essa complementação de renda. Mas, de um modo geral, nós brasileiros não temos ainda muito hábito da poupança. Não. Hoje, para você ter ideia, menos de 5% dos poupadores e investidores brasileiros se preocupam com o planejamento do seu investimento. Nos Estados Unidos, o número é o contrário. Menos de 5% não fazem isso. Então, enquanto no Brasil menos de 5 fazem, nos Estados Unidos menos de 5 não fazem. Então, assim, é uma diferença muito grande. A gente tem que cultivar mais isso dentro do nosso povo. E no caso, assim, quando a pessoa, um pequeno poupador, ele sempre pensa, eu acredito, em poupança. E nem sempre a poupança é a melhor aplicação ou é a melhor aplicação? Não. A poupança hoje não é a melhor aplicação para se render, certo? Existem outros investimentos, os fundos de investimentos hoje, com a queda da taxa Selic nos últimos 2 anos, começaram a fazer muito sentido. Além disso, você tem que mensurar para cada investimento ter um objetivo, porque existem investimentos que são bons para o curto prazo, investimentos que são bons para o longo prazo. No caso, fundos de renda fixa, eles garantem o seu principal a qualquer momento, te dão rentabilidade menor. Existem fundos de multimercado que nos últimos 2 meses sofreram um pouco, mas no longo prazo eles conseguem render mais do que os fundos de renda fixa, mais do que os títulos do governo, bem mais do que poupança. E isso dá uma segurança para cada tipo de investimento e para cada objetivo. Exatamente. Agora, e no caso, a poupança, as pessoas sempre falam que, como ela não paga impostos, não sei lá o quê, ela é muito mais tranquila. Isso vale ou não? Não, isso não vale. Porque, veja bem, vou usar um exemplo extremista, mas se eu pago 10 sem pagar imposto, certo? Se eu ganho 10 sem pagar imposto e se eu ganho 100 e pago 10 de imposto, num eu estou ganhando 10 e no outro eu estou ganhando 90. Lógico que eu usei um extremo muito grande para a gente entender um pouco o cenário, mas às vezes o pagar imposto ainda é mais lucrativo do que o não pagar nesse cenário. Pagando imposto ainda vai sobrar mais. Ainda vai sobrar mais. Muito bom. E no caso hoje, assim, para as pessoas, qual a melhor forma de aplicar o que ela consegue economizar? Bom, aí entra a importância do planejamento, porque você não pode aplicar, eu não posso te dizer, aplica em tal canto, se eu não conheço o seu momento de vida, se eu não conheço a sua vida financeira e se eu não sei os seus objetivos. Porque com isso, conhecendo a tua vida, conhecendo os teus objetivos, eu consigo indicar com segurança o melhor investimento. Agora, por exemplo, assim, se uma pessoa economizar assim para num prazo de 3 anos, uma hipótese, comprar um automóvel, comprar à vista um automóvel, é melhor deixar na poupança ou aplicar noutra área? Bom, nesse prazo, o melhor seria ele montar uma carteira de investimentos com esse horizonte de 3 anos, já daria para fazer uma mescla entre fundos de investimentos de multimercado, fundos de renda fixa, alguns investimentos um pouco mais especializados,
com esse prazo de 3 anos, que conseguiria dar uma rentabilidade melhor para esse dinheiro. E no caso da sua profissão, né, que é consultor financeiro, né, como é que é essa atuação? Ela é mais no âmbito das empresas ou no âmbito pessoal também? Alguma pessoa lhe procura para pedir consultar sobre um investimento? Na verdade, eu trabalho mais no âmbito de pessoa física, porque hoje as empresas ainda têm menor cultura ainda do que as pessoas físicas de planejar o seu caixa, planejar o investimento do dinheiro que está em caixa. Então, a gente trabalha muito forte com as pessoas físicas, certo? No planejamento financeiro, no planejamento dos investimentos e também com pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas, no caso, as empresas, As né? As empresas. E agora, uma questão que também se fala muito, é a respeito do imposto, né? Que as pessoas de classe média e até pobres, elas pagam muito mais imposto e com isso sobra menos ainda para investir em algo, né? É uma coisa que não entra muito na minha área de atuação. Eu trabalho com investimentos, mas a carga tributária está muito elevada e a gente viu até agora com a greve dos caminhoneiros que é necessária uma reforma tributária. A gente auxilia nossos clientes no planejamento tributário, mas essa carga que já existe é uma coisa que tem que ser trabalhada a nível, vocês aqui na Câmara de Vereadores e o governo que tem que trabalhar isso, mas realmente é uma coisa que onera muito a pessoa física, o investidor. Exatamente. E agora, na questão da pessoa física, sempre todo mundo sabe que é importante uma reserva, né, para momentos de dificuldade como esse que nós estamos passando no país, né? Sim, sim. Todo planejamento, ele começa com a estruturação do que a gente chama de reserva de emergência, que é justamente uma reserva financeira que as pessoas precisam ter, cada uma, dependendo do seu estilo de vida, tem que ter uma reserva diferente, para se acontecer algum evento inoportuno a curto prazo. E aí ele pode resgatar esse dinheiro com liquidez, ou seja, no momento que ele precisar, sem estar perdendo dinheiro, num investimento sólido. Agora, no caso de um investimento com prazo fixo, como o próprio nome já diz, a pessoa só vai poder sacar aquele dinheiro quando o prazo encerrar. Só para a gente não confundir, existem os investimentos de renda fixa, que é um tipo de investimento que ele garante ou um retorno, ou pelo menos ele garante que o retorno não vai variar muito daquele que ele está dizendo que vai dar, certo? E o rendimento com prazo fixo, ou com carência, ou com vencimento. E aí esse sim, a pessoa só pode resgatar quando termina. Alguns CDBs tem esse prazo, outros investimentos no mercado, os COIs, que algumas pessoas estão começando a entender melhor o que são certificados de operações de também normalmente tem um prazo fixo e esse realmente você só pode resgatar quando ele vence ou quando ele termina. No vencimento, né? Exato. E no caso agora, né, que os juros pelo menos baixaram bastante, né? Menos no crediário, mas os juros baixaram, então o rendimento também está menor, né? Sim, o rendimento está menor, a inflação também está menor, ou seja, aquela diferença, a diferença real não se perdeu muito, mas o investidor, o poupador que quer ter melhores rendimentos, ele precisa planejar e ele precisa fazer mais cálculos, estudar mais investimentos ou procurar um aconselhamento para conseguir ter um retorno melhor acima do CDI. O CDI hoje é a taxa que baliza os investimentos no mercado financeiro. E com a queda da Selic, que você acabou de citar, que ela vem caindo há 2 anos, conseguir retornos acima desse CDI tem sido um grande desafio e com bom planejamento as pessoas em geral conseguem ter esse retorno assegurado. Muito bem, plenário da cidade, vamos fazer um breve intervalo e na volta eu continuo conversando com Yuri Veras, que é consultor financeiro. Plenário da cidade, volta em 1 minuto, aguarde. A Prefeitura faz parte do maior programa de habitação da história de Fortaleza. Eu achava que não iria acontecer. Era conversa, era impossível. E hoje eu estou na minha casa. A Prefeitura realizou esse sonho para mim. Mais de 15 mil famílias de bairros carentes já foram beneficiadas com o papel da casa ou moradias novinhas. Com o papel da casa, a casa agora é minha e da minha família. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz.
Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza e eu converso com Yuri Veras, que é consultor financeiro. Yuri, você falou, e a gente sabe que nos últimos 2 anos, né, os juros baixaram, a inflação também baixou, mas os juros do cartão de crédito são absurdos, né? 300%, 400% ao ano. Inclusive, semana passada começou a vigorar a nova regra do cartão de crédito, que a tendência também é que eles baixem um pouco esses juros. Existe uma diferença de tempo da queda da taxa Selic para a queda da taxa de juros no cartão de crédito. E essa queda também não é na mesma proporção, porque além do spread bancário, ou seja, aquela diferença que o banco cobra para te emprestar dinheiro, ele também tem o custo de manutenção das agências, dos gerentes, dos assistentes, de toda a estrutura que eles têm. Então, assim, às vezes a gente não vê toda essa queda de juros chegar no nosso bolso por causa disso. E é muito lenta, né? Muito lenta demais, né? Demora um pouco para ela acontecer, e quando ela acontece, ela não acontece na mesma proporção. Agora, no caso do juro dos cartões, que a gente ouve, né, que eles alegam que a inadimplência é muito grande, mas será que tanta gente fica devendo assim para cá? Olha, a inadimplência realmente é muito grande, inclusive o Banco Central ele editou algumas medidas nesse ano, ele vem fazendo algumas alterações nas regras para tentar diminuir essa inadimplência. Desde o começo do ano você não consegue mais rolar a dívida do cartão de um mês para o outro. Se você não pagar no mês seguinte, você tem que pagar o total, ou então sair do cartão de crédito, do limite especial do cartão de crédito para uma forma de financiamento mais barata do banco e aí fazer um parcelamento, certo? Na semana passada entraram em vigor mais 2 regras que se juntaram a essa que começou no começo do ano, que foi o cartão de crédito não pode ter mais 2 taxas de juros diferentes. Antigamente, se você pagasse o mínimo, ele te cobrava algo em torno de 10% ao mês. Se você não pagasse nem aquele mínimozinho, o seu saldo ia ser corrigido a partir de 14% ao mês. Então, no final do ano, um daria 250% e o outro quase 400%, certo? Além disso, aquele mínimo que antes era pré-estabelecido, o Banco Central flexibilizou. Cada banco agora pode ter o seu. Uhum. Agora, no caso do cartão de crédito, para aquelas pessoas que pagam sempre o total no final do mês, é vantajoso, né? Porque pode dividir em várias parcelas, né? Sim, sim. Hoje no Brasil, você não pode, inclusive é proibido, mas é uma coisa que está se flexibilizando também, a questão de você ter 2 preços diferentes para a mesma mercadoria, dependendo do tipo de pagamento. Isso acontece já no mercado internacional, mas no Brasil ainda não. Então, você comprar uma coisa por R$300 à vista ou por R$300 parcelado faz muito sentido. No meu caso, compras maiores, vou fazer que eu posso pagar tanto à vista como parcelado, eu prefiro parcelado, que eu deixo o meu dinheiro investido em investimentos que estão rendendo mais do que o CDI, que eu estou planejando isso, e aí todo mês, quando chega a data de pagar a fatura, eu já saco o dinheiro e pago a fatura com aquele dinheiro. Mas no caso isso aí foi banido ou ainda existe esse o indivíduo comprar um objeto de R$300 e a prazo e à vista é o mesmo preço? Quer dizer, isso aí ainda não foi proibido? Não, ainda não. É uma coisa que está se discutindo, mas não. Eu acho que está muito perto de se tornar uma coisa viável, né? Mas ainda não está. Isso não está acontecendo na prática ainda. Porque é ilógico, né? Se você vai pagar à vista na hora, mas a loja ali, ele prefere que você pague em prestações e o mesmo valor. Sim, pois é. É isso que acontece hoje. Mas isso aí porque ela vai levar vantagem nos juros ou o que é? Na verdade, ela leva vantagem quem paga à vista. Porque quem paga parcelado, ela vai ter que pagar para o cartão de crédito uns juros por esse parcelamento. Para quem paga à vista, não. Na verdade, ela ganha vantagem sobre quem paga à vista. Quer dizer que isso aí, então, tudo, nesse caso, ainda não está decidido, ainda faltam alguns detalhes, né? Exato. Mas, então, eu gostaria que você falasse também a respeito da pessoa se programar, né? A programação de uma poupança, a programação de um investimento. Pois é. Como a gente conversou um pouco mais cedo na entrevista, hoje, principalmente com a taxa de juros mais baixa, as pessoas têm que se programar para ter segurança no seu investimento. Porque, por exemplo,
Se hoje eu quero comprar um carro daqui a 3 anos, como você falou, eu quero trocar de casa daqui a 10 anos, eu quero me aposentar ou diminuir o meu ritmo de trabalho daqui a 15, eu preciso ter 3 investimentos diferentes ou 3 modalidades de investimentos diferentes para abraçar cada um desses meus objetivos. Eu não posso ir com muita sede ao pote, eu não posso chegar, vamos investir em ações porque eu li que ações está muito bom. Não é assim. Para você ter ideia, eu tive um cliente que chegou para conversar comigo: Yuri, eu estou investindo em ação e eu quero saber qual a melhor maneira de eu investir em ação, porque eu ganhei muito dinheiro mês passado com ação, esse mês eu não estou ganhando, eu quero saber como fazer. Eu mostrei para ele e a gente chegou a um consenso que o melhor para ele não era investir em ações, era investir em vários tipos de investimentos diferentes, de formas que ele tivesse segurança e rentabilidade. Porque dessa maneira ele teria menos estresse, não teria isso, esse mês eu ganhei, esse mês eu perdi, e conseguiria manter todos os objetivos dele com segurança. Eu tenho uma empresa, esse cara é um empresário, eu tenho empresa, eu tenho que sacar dinheiro todo mês, então esse dinheiro que eu saco, ele não pode estar perdendo nunca. Eu tenho daqui a 10 anos, eu quero diminuir o ritmo de trabalho, meu pai trabalha comigo, ele também pode precisar desse dinheiro, e aí a gente montou uma carteira diversificada que deu segurança para esse cliente e deu também uma rentabilidade compatível com o que ele esperava. De um cara que na cabeça dele o ideal seria sempre investir em ações. Certo. Agora, no caso, o investimento em ações, ele é arriscado, né? Tem agora da Petrobras, quem investiu em Petrobras, em ações, está perdendo, né? O investimento em ações a longo prazo, ele pode ser muito rentável. Da ótica da consultoria, do planejamento financeiro, a gente nunca indica que o cliente ele invista em uma ação apenas. Como, eu vou comprar 20 mil reais em ações da Petrobras. O que é mais indicado? É você investir, talvez até os mesmos 20 mil reais, dependendo de cada caso, certo? Em fundos de ações, porque os fundos, eles compram vários tipos de ações diferentes. Então, se você tem 10% de uma empresa, 10% de outra, 10% de outra, se uma empresa for muito mal, como a Petrobras foi na semana passada, você não está com todo o seu capital comprometido. Então, o fundo, ele te dá muito mais segurança em investimentos em ações, os fundos de ações, os FIAs, como o mercado está na legislação, te dão muito mais segurança nessa parte de investimento em ações e te garantem aquela exposição a risco, ou seja, aquele ganho também quando o mercado vai bem. É importante também, como você já salientou, deixar claro que a ação é um tipo de investimento muito arriscado, até através de fundos de ação. O mais indicado é que para cada perfil de investidor você tenha um peso de ações dentro da sua carteira, que não pode nunca ultrapassar 15%, quando a pessoa já é um investidor mais arriscado, justamente por causa dessas oscilações. Você pode um dia estar perdendo dinheiro e isso ninguém quer. Se você tiver um peso muito grande, isso pode acabar prejudicando ou inabilitando uma parte do seu investimento ali por um tempo maior. Muito bem, só para concluir, eu gostaria que você citasse assim, quais os tipos de investimentos? Tem CDBs, tem poupança, quantos mais ou menos? Bom, são inúmeros, né? Tem CDB, poupança, LCI, LCA, CRAS, debêntures, ações. Dentro de ações tem os derivativos de ações. Então, os fundos de investimentos, que eles são opções muito interessantes no momento. E aí pode ser um fundo de investimento em renda fixa, um fundo de investimento em renda variável, fundos multimercados, que também a gente escuta muito falar atualmente. Pode ser um investimento muito interessante, dependendo do perfil de cada investidor, poupador, e por aí vai. Bom, então, para investir com segurança, é preciso procurar um consultor em finanças. Exatamente, é preciso procurar um consultor, planejar, entender, estudar, é muito importante. Yuri Veras, consultor financeiro, eu agradeço pela entrevista e pelas dicas que você apresentou aqui na entrevista. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.